Olá, bom dia. Estamos começando o nosso programa O Que Sou Eu? E hoje a nossa entrevista será com um grande amigo nosso, pastor Thomas Jefferson. Na realidade, Jefferson, para começarmos a nossa conversa agora. O meu nome é Thomas Jefferson Avelino da Silva de Souza. Eu nasci numa pequena cidade interiorana chamada Registro, no estado de São Paulo, mas vivi ali em Taboão da Serra no início da minha infância. E foi no dia 3 de julho do ano de 1972. Meus pais são pessoas oriundas do estado nordestino, o alvissareiro estado de Pernambuco. Meu pai é de uma cidade chamada Gravatá, uma cidade que é considerada a terra do morango, o único lugar que tem a ilha energética em toda a América Latina e, portanto, um clima de montanha. Minha mãe já é da região agrestina, uma cidade chamada Custódia. Perfeito. E o que eles faziam? Qual é o trabalho deles? Seus pais são ricos, ele vem de famílias bem de vida. Como que é a situação em geral? O que eles fazem hoje? Qual é o tipo de trabalho que eles fazem hoje? Meu pai, há quase 10 anos, partiu para a eternidade, mas foi um batalhador, um guerreiro, como todo nordestino, que sai do estado de Pernambuco, ainda mais naquela época, década de 50, 60, imigrando para o estado de São Paulo a fim de arrumar trabalho. Então, meu pai trabalhou muito, inicialmente de ajudante, mas se tornou um eletricista, instalou lustre na casa de Jô Soares, Benilto de Paula, Elcio Simonal, mas como um trabalhador normal. E naquela ocasião ele conheceu minha mãe, que é a dona Terezinha Bezerra da Silva, que ainda vive, é uma viúva abençoada, feliz, mas são oriundos de muita humildade do Nordeste. E na época que você estudou, né? Qual a sua escolaridade e aonde você estudou? Eu tive, Marcos, a felicidade naquela época de estudar pelo sistema público de educação, mas na minha época a escola era uma escola que hoje poderia se chamar de militarizada. Tínhamos mais disciplinas, tínhamos mais organização e sempre estudei no ensino público, né, no estado de São Paulo. Fiz o meu primeiro grau, que hoje é chamado de ensino fundamental. Conquistei também o ensino do segundo grau, que é o ensino médio, e prossegui nos meus estudos, logo em sequência, entrando na Marinha de Guerra do Brasil, fazendo parte do quadro suplementar de operações navais. Nessa época de estudo tua, eu gostaria de saber hoje quem eram seus amigos, se você tem ainda contato com os antigos amigos, o que eles fazem, como que é a situação deles hoje, perto da situação geral sua. Bom, aí eu teria que dividir em categorias, porque no bairro que eu morava, que era o Parque Pinheiros, ali em Pirajussara, nós éramos assim 14 amigos. E para ser bem direto e franco, apenas 3 estão vivos. Um deles está dentro de um presídio, o outro está marcado pela vida que levou no sentido de tráfico, no sentido de criminalidade, e eu me tornei um estudante da vida, um filósofo universico, e me tornei pastor evangélico e conquistei algumas coisas na vida. E quais os seus pontos fortes que você vê em você? Meu ponto forte é a não desistência, porque eu acredito que é algo que me chama a atenção, Marcos, é o DDD. Decisões decidem destinos. E eu desde cedo decidi não desistir. Alguns amigos meus desistiram, já não estão entre nós, eu enfatizo isso. Outros também não desistiram. Então, na época da Marinha, que é a segunda categoria, eles prosseguiram. Hoje são tenentes, são suboficiais, a gente mantém contato com a nossa turma. E ponto forte eu posso colocar que é a não desistência, nunca desistir. E quais foram os desafios que você teve que passar na sua vida para você estar caminhando ainda, vamos dizer assim, ao seu ponto principal que você quer chegar ainda? Bom, desafios não faltaram, ainda não faltam, mas naquela época muito mais pelos meus limites e a minha vulnerabilidade. A verdade é que eu entendo que a raça humana, que já atravessou, já passou de 7 bilhões, está dividida em 2 partes, os desistentes e os vencedores, e que um grupo faz opera totalmente contrário ao outro, isto é,
Os desistentes nunca vencem, mas os vencedores jamais desistem. Então, todos os desafios, eu tive, alguns chamam desafios de problemas. Para mim, um desafio é uma lição. Então, eu vou ter que superar, eu vou ter que realmente alcançar. E para mim, o sofrimento na vida ele é pedagógico. Ele me leciona, ele me ensina a justamente, em primeiro lugar, me auto-superar. E, em segundo lugar, superar a situação. Hoje você é casado, solteiro, qual que é a sua situação hoje? Eu tive um primeiro relacionamento por 8 anos que não deu certo. Desse relacionamento nasceu um filho meu na Inglaterra, que mora hoje em Curitiba, que é o Cauã. Eu amo, vou estar com ele todas as vezes que vem ao Brasil. E passaram-se 4 anos, eu me relacionei pela segunda vez. Hoje sim, sou casado, muito bem casado, com a Tatiana Thalita, que é a minha esposa, também cantora evangélica, e uma pessoa de destaque absolutamente fenomenal, que ela soma demais na minha vida. Jefferson, se você pudesse passar um dia com qualquer pessoa famosa no mundo, quem seria e o que você faria com essa pessoa? Por incrível que pareça, eu gostaria de estar com alguém que já não vive mais entre nós. Foi um hóspede da terra, um homem de um grande cabedal e de extremo conhecimento de vida, seria Victor Hugo. Eu tive a oportunidade de visitar o seu túmulo ali em Paris, no Panteão, na França, e eu gostaria realmente de ter estado em tempo presente e hábil para estar conversando com Victor Hugo exatamente a respeito da vida. Uma das frases que ele falou que eu gosto muito, eu quero apontá-la aqui, é que ele disse que o homem nasce aos 40 anos. Ele disse que os 40 anos é a juventude da velhice e os 50 anos é a velhice da juventude. Então eu gostaria de estar com ele exatamente para esclarecer mais sobre esta frase. Eu passaria o dia inteiro só conversando com ele sobre isso. Jefferson, você tem medo? Eu digo que eu tenho temor. Há uma diferença entre medo e temor. Algumas pessoas que me conhecem vão ver, né, esses comentários. Eu sempre digo que no meu dicionário de vida a palavra medo foi tirada. Agora eu possuo temor. E qual a diferença de temor para medo? Veja bem, medo é aquilo que amedronta, te apavora, né? Te tira da linha até de consciência, dependendo da situação e do nível. Eu tenho temor. Temor é ter amor. É como que dizer assim, o marido não trai a esposa porque tem medo dela. Ele não a trai porque tem amor. Isto é temor. E da mesma forma a esposa. Então eu classifico a palavra temor e substitua pela palavra medo. Eu não tenho medo de nada. E hoje, o que te faz parar para pensar? Eu sou um pensador nato. Eu acredito que a filosofia grega me ensinou, penso, logo existo. Porém, eu gosto daquela frase do professor Lúcio Costa, que ele diz, penso, digo que penso e então existo. Então, eu sou um pensador nato. Aí, o que me para pensar? Tudo e todos. Eu sou um analista da vida, a começar de mim mesmo. Então, eu penso todo o tempo. Eu penso mais do que eu falo e falo menos do que eu penso. E quais foram os empregos que você teve no decorrer da tua vida? Minha vida foi desafiadora. Eu comecei a trabalhar com 12 anos fazendo carreto, isto é, se dizia assim na época, no Shopping Eldorado, ali em Pinheiros. Então, com 12 anos eu acordava às 5 horas da manhã para poder, naquela época, sustentar minha família, ocasião aquela que meu pai ficou desempregado, eu sustentava toda a família apenas ganhando gorjetas, né? Caixinhas que a gente falava, levava a compra do que embalávamos, né? Éramos pacoteiros, embaladores, e levávamos a compra até o estacionamento, que lá, se eu não me engano, são 3 estacionamentos, 2 subterrâneos, e chegávamos lá, depositávamos a compra para o cliente e recebíamos gorjeta, recebíamos ali a caixinha, e com aquilo trabalhava de segunda a sexta. No sábado, começava às 8 e saía às 11 da noite. Meu pai até vinha me buscar, porque São Paulo sempre foi um lugar, uma mega cidade, né, violenta. Esse foi o meu primeiro emprego. O segundo, eu comecei com 14 anos. Lá em São Paulo a gente fala chapeiro. Tanto é que hoje eu sou especialista em lanches. Chapeiro é aquele lancheiro, né, que faz sanduíches. Eu fazia mais ou menos 3.000 sanduíches com 2 ajudantes ali em São Caetano do Sul. E até os 17 anos, ocasião essa que aí então eu entrei na Escola de Aprendizes de Marinheiro com muita luta,
com muito sacrifício, e me permita dizer, eu não entrei como aprendiz, eu entrei na época como AG, que era o agregado. Quem era o agregado? A Marinha não tem mais isso. As escolas de aprendiz marinheiro compunham um quadro onde eles escolhiam pessoas para estar fazendo faxina, pintando, né, os corredores, as paredes do quartel e cortando árvores. Nós só fazíamos isso, não éramos militares, nós éramos civis. E na minha época existia 67 agregados e prontos para fazer o concurso. Nós estávamos ali sob disciplina e estudo, mas éramos civis. E dos 67, apenas 3 passaram e um foi eliminado. Então, apenas eu e mais outros conseguimos engajar, aí sim, como aprendizes de marinheiro e, na sequência, para ser grumete e, subsequentemente, praças da Armada, do quadro da Marinha de Guerra do Brasil. Qual a sua carreira hoje? Minha carreira hoje ela evoluiu devido ao fato que eu quis isso, lutei, trabalhei, ainda exerço, né, estudos, estou me compilando cada dia mais, estudando, porque a gente não para, né? O mundo não para, então a gente não pode parar. Então, com muito sacrifício, eu completei o meu 2º nível escolar e, quando tive a oportunidade, me tornei bacharel em teologia. Naquela ocasião, havia alguns limites, porque o primeiro curso que eu fiz em Recife, ele não apontava ao início a sociologia, filosofia e a psicologia, fez com que, então, eu fizesse um outro curso de bacharel, agregando, não era uma validação, mas agregando essas matérias. Então, ele tem cunho neopentecostal e o outro batista, de origem batista, né, de formação. Na sequência, fiz também o meu mestrado em teologia, ocasião esta que também me apaixonei de uma forma profunda e intensa pela psicanálise. Estive na casa de Sigmund Freud, em Londres, que eu morei lá 12 anos, por 9 vezes. E todas as vezes que tenho oportunidade, não hesito em voltar lá. A casa tem uma ambiência, uma atmosfera que me leva e me eleva ao estudo da psicanálise. E quanto a isso, eu gostaria de destacar 3 apontamentos aí. O psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. O que me chamou a atenção na psicanálise? O psiquiatra é um doutor que se dedica habilidosamente a estudar e ele cuida também do sistema patológico mental, portanto, ele pode assinar receitas. Ele é um doutor, faz uma especialização psiquiátrica, né? Não foi o meu caso. Psicologia estuda sempre o comportamento das pessoas, mas a psicanálise, ela infiltra-se profundamente nos sentimentos das pessoas. Isso fez com que, então, eu me adentrasse, né? Estive recentemente em frente à casa de Jacques Lacan, que foi o que ressuscitou a psicanálise, porque todo mundo sabe que Sigmund Freud era um neurocirurgião. Quando ele saiu com a ideia desse sentimento, dessa questão do psique, que essa questão da identidade do consciente e do inconsciente, então isso despertou de uma maneira revolucionária a camada, né, científica, os médicos, mas eu comecei a aderir a esse movimento, e isso com o tempo foi, parece que, apagando. Aí vem Jacques Lacan e ressuscita, e hoje nós temos grandes psicanalistas. E trabalhamos junto com os psicólogos trabalham com os psicanalistas. Infelizmente, no Brasil ainda não é considerado ciência. Na Argentina é, né, em vários outros países é, mas no Brasil ainda não. O psicanalista ele é um clínico terapêutico, porém ele recebe o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Ele não recebe um destaque de uma faculdade como um médico ou como um psicólogo. Infelizmente não, mas é isso que eu trabalho, a psicanálise. E também aderir de uma forma autodidática à fonte universica da filosofia, né, a filosofia universica. E eu tenho aí como respaldo, minha base é Alberto Holden. Perfeito, meu irmão. E se você pudesse voltar ao tempo e fazer as coisas de novo, o que você mudaria? Essa pergunta é a mais desafiadora para mim. Porque olhando pelo ponto crítico, pessoal, analítico, da vida, da existência humana, eu acredito que eu tive que passar tudo que eu passei para chegar até onde eu cheguei e ser quem eu sou. Então, filosoficamente, eu responderia, não mudaria nada. Agora, pessoalmente, individualmente, eu entenderia que muitos sims que eu dei na vida, eu deveria ter falado não. E muitos nãos, eu deveria ter falado sim. Contudo, eu entendo que, chegando até aqui, a gente compreende na vida que os erros e os acertos estão dentro de um pacote só, para formar o nosso caráter. Eu me lembro de uma ilustração muito interessante, me permita falar sobre isso.
É uma ilustração, não está na Bíblia, não está no Talmud, não tem nenhuma fonte religiosa, é apenas uma ilustração. Que Deus olhou para um homem e disse para ele empurrar a pedra. Imagine Deus, o Criador de tudo, falar para um homem empurre a pedra. A gente empolgantemente empurraria a pedra, mas qual é a lógica? Qual é o sentido? A pedra se mexer, a pedra se mover. Porém, nessa ilustração, a pedra nunca se mexeu. Aquela pessoa se frustrou com Deus e disse: Deus, a pedra não se mexe. Ao passo que Deus respondeu: eu nunca disse que a pedra ia se mexer, eu apenas pedi para você empurrar. Então estou perdendo meu tempo? O Senhor está me iludindo, Deus? E ele disse: não, meu filho, eu estava te preparando. Veja os teus braços como estão robustos, suas pernas como estão varonis e viris. Eu estava apenas formando você, porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos. E isso fez ele ceder e entender que ele estava sendo preparado, e não apenas um homem que empurrava uma pedra para ela se mexer. Então isso é o ponto de vista que eu vejo, como diz Leonardo Boff, o criador da pastoral, ele diz: um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, quanto a isso, no sentido de mudança lá atrás, não é o que eu vejo, mas é como eu vejo. Agora, a minha aceitação é total, absoluta, e agradeço a Deus por tudo que passei. Pastor Jefferson, Thomas Jefferson, quais são algumas das lições de vida que você gostaria de passar para a sua prosperidade? Nós estamos vivendo uma geração muito inócua. Eu gosto muito de Zygmunt Bauman, um dos maiores socialistas, que foi um polonês que em 1971 passou a morar em Londres, né? Ele faleceu não tão recentemente, mas ele deixou algo muito interessante. Seus livros, seus tomos, seus artigos falam de um mundo líquido, comércio líquido, relacionamento líquido, porque ele fala que a água ela se adequa, né, a qualquer sistema de situação, fazendo com que as pessoas sejam efêmeras. Então, para essa geração, eu vejo uma geração efêmera, sem referências. E a gente vem de uma outra década, onde nós éramos mais felizes, onde realmente nós éramos mais simples. Hoje a tecnologia, a alta tecnologia que existe, ela deve ser usada, utilizada, sem sombra de dúvida. Eu deixo para essa geração o seguinte: você nunca diga que você não vive sem internet, porque o mundo viveu sem internet e viveu muito bem. Éramos felizes e sabíamos, né? E a verdade é que eu vejo que essa geração hoje ela está sem referência, se aplicando muito nesse mundo tecnológico, mas perdendo o seu sentido de vida. Eu mesmo, por exemplo, já cheguei a falar para executivos nobres e bem-sucedidos, e eles acharam que eu chegaria cheio de técnica, né, de proposta, de propósitos europeus ou americanos, ou mesmo brasileiros, e eu comecei o meu discurso dizendo: faz quanto tempo, senhor executivo, que o senhor não abraça uma árvore? Faz quanto tempo que você não senta à beira da cama com seu filho e filha e pergunta como é que foi o seu dia de escola, meu filho e minha filha? Aliás, faz quanto tempo que você não diz para ele que você os ama? Faz quanto tempo que você não sai de mãos dadas, saindo da sua vida corriqueira, passeando numa praça com a sua esposa? Então, o que eu deixo para essa geração? Nós precisamos viver mais, nós precisamos ser mais humanos. Eu costumo dizer que qual é o problema do ser humano, Marcos? O problema do ser humano é ser humano. Ele está até sendo, mas não está sendo humano. Então eu deixo para esta geração, sem dúvida alguma, sem medo de errar e sem hesitar, sejam mais humanos. É isso que nós precisamos. Meus amigos, amigos e amigas, eu quero deixar aqui mais uma lição de vida que nós temos, mais uma maneira que para todo mundo saber que realmente todos são capazes, né? Hoje nós temos aqui um grande amigo, pastor Thomas Jefferson, congressista mundial, e ele prova para cada um de vocês aí que vocês também são capazes. Vocês também têm essa condição de chegar à mesma situação que ele chegou hoje. Basta um pouquinho de nada do seu esforço, basta um pouquinho de nada de você próprio para que você queira chegar lá. Então eu tenho muito a agradecer você, pastor Thomas Jefferson. Obrigado pela sua presença, obrigado, você chegou agora na França, Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos durante 5 meses, nós conhecemos 26 nações, hoje residimos na França, junto com a família, graças a Deus por isso. Eu agradeço a sua existência, esse programa, e que esse vídeo, esse áudio alcance várias vidas. E eu continuo enfatizando, a raça humana só se divide em 2 grupos, os desistentes e os vencedores. Os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. E eu creio que vai alcançar muitos vencedores. E se você pensa,
você está do outro lado desistente, passa para esse lado aqui dos não desistentes, porque você é um potencial vencedor. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe cada dia mais e assim será. Obrigado.